Hoje a essência do ambiente traz-nos ao tema construções sustentáveis e as preocupações que estas mesmas acarretam. Estamos a falar essencialmente de construções de casas e empresas. Se antigamente ou até então as grandes preocupações eram as paredes, era o chão, o telhado, hoje em dia mudamos totalmente o panorama e o paradigma e pensamos na eficiência energética, nos circuitos de água, nas fontes renováveis. Vamos falar, aliás, de um caso em concreto, nomeadamente de uma primeira unidade da empresa Caracol, que é uma empresa já com um vasto reconhecimento internacional, abre a sua primeira unidade em Portugal e sempre com o foco mais importante nas questões sustentáveis. Mas vou deixar a explicação desse caso para a Teresa Juncal Pires, da Essência do Ambiente, responsável da comunicação. Teresa, obrigado antes de mais por todos os meses virmos trazer aqui um tema que é tão importante debatermos e falarmos, neste caso com algo muito concreto. Olá, Francisca, tudo bem? Olha, antes de mais, na rubrica de hoje, nós queremos mostrar um bocadinho a importância do desenvolvimento de projetos de arquitetura assentes em padrões de sustentabilidade. Isto porque fala-se muito e cada vez mais na necessidade de termos edifícios eficientes, cidades circulares, mas como é que nós conseguimos materializar isto tudo, ou seja, no fundo sair um bocadinho da ideia, do papel, para depois para a realidade e para o nosso dia-a-dia? Os desafios são imensos. Mas nós hoje vamos, a propósito da recente inauguração da unidade industrial da Caracol em Portugal, falar do desafio que é criar unidades industriais que respondam de uma forma equilibrada, eficiente e sustentável, mas a todos os níveis, seja ele o social, o económico e o ambiental, porque eles têm que estar, na verdade, todos integrados para isto resultar. Por isso, connosco hoje vamos ter José António Lopes, que é o CEO da Ad Quadratum Arquitetos, que nos vai falar do projeto de arquitetura, dando este exemplo da Caracol e do trabalho que desenvolveram para a Caracol em Portugal. Sem dúvida, um excelente exemplo desta mudança de paradigma e de mentalidade da arquitetura e da construção, não só em Portugal, mas no mundo, e que figura-se cada vez mais urgente. Muito bem, Teresa, obrigado. Falamos então com o José, que pertence à Ad Quadratum Arquitetos aqui em Vila Nova de Famalicão, perceber estas questões sustentáveis, não só no foco da Caracol, mas se calhar em todo o público. Queria-lhe perguntar se, em primeira mão, se é um projeto algo inovador no que diz respeito também ao vosso trabalho, ou se já aqui há alguns anos têm sentido esta preocupação dos clientes nas questões da sustentabilidade. De facto, há algo de novo nestes processos. O novo está essencialmente na atitude do cliente e na definição da encomenda. O cliente industrial, por exemplo, está muito estigmatizado pelo peso, digamos assim, negativo ou associado ao seu desempenho. Peso negativo, entenda-se ambiental. Pegada de carbono, consequências de poluição ou semelhantes e, portanto, a definição da encomenda industrial, nomeadamente agora, à luz de parâmetros mais modernos, rege-se já muito por parâmetros de qualidade e de sustentabilidade muito bem definidos. Desde logo assentes nos objetivos para o desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas. E, portanto, cada um destes investidores e as grandes corporações internacionais internalizaram isto já muito conscientemente, definiam um conjunto de preocupações e de objetivos de desempenho a atingir em cada edifício. O edifício da Caracol é para nós um bom exemplo. A equipa que o desenvolveu, quer na arquitetura, quer na engenharia, está muito sintonizada com estes processos e recentemente, inclusive, está a levá-los bem mais além do que foi o processo Caracol. Há que referir, nomeadamente, que a sustentabilidade, conforme foi dito, tem que equilibrar três grandes áreas de preocupação. Desde logo a ambiental, a económica e a social. Só, digamos, o equilíbrio correto destes três pesos, sem desvalorizar nenhum, é que viabiliza um projeto de sucesso. José, permita-me perguntar-lhe como é que faz este equilíbrio sem deturpar nenhuma dessas áreas. Portanto, o equilíbrio a nível pragmático também. Como é que chega precisamente ao concreto? Muito bem.
Que era uma das questões que falava a Sim, Teresa e que sem me dúvida, parece sem dúvida. cruciais também. Ambiental é fácil perceber. No fundo, os nossos edifícios têm que ter um desempenho quase nulo do ponto de vista da sua pegada ambiental. Por exemplo, o trabalho que estamos a desenvolver presentemente, que já foi embrionário na Caracol, é de construir edifícios em que a sua pegada carbónica seja neutra ou até negativa, ou seja, o edifício apreenda mais carbono do que os materiais construtivos por si só, o sistema construtivo, ou seja, o edifício é neutro do ponto de vista carbónico. Outra das questões, portanto, esse é só um exemplo, é o exemplo do ambiente, é os cuidados a ter com os recursos naturais, com a água, com a luz solar, tudo mais. Outra das questões é a económica, ou seja, construir edifícios que sejam competitivos do ponto de vista da edificabilidade, mas que ainda assim consigam um bom rácio entre o custo da construção e o desempenho da manutenção, ou seja, o edifício, por exemplo, gera energia, economiza mais energia, tem um baixo custo de manutenção, portanto, tudo isto são fatores que entram na equação do projeto. Socialmente, é óbvio, um lugar onde as pessoas estejam bem, seja saudável do ponto de vista sanitário, mas também seja um lugar de coesão, de inclusão social a todos os níveis. Tendo em conta essa rácio, que ainda há pouco abordava, tem sido fácil, porque ao longo dos anos cada vez mais se fala nas questões sustentáveis e nas preocupações. Há cada vez também mais empresas dedicadas a isso mesmo e tem sido fácil ao longo dos anos chegar mais facilmente à finalidade pretendida? Sim, tem sido mais fácil. Repare, todas estas questões da sustentabilidade alicerçam-se muito nas chancelas da qualidade. E neste momento há 2 ou 3 grandes aferidores de qualidade a nível mundial, as chamadas certificações dos edifícios. E os grandes empreendedores, os grandes grupos económicos têm todo o interesse em conseguir essas chancelas de qualidade. Porquê? Porque lhes dão, nomeadamente, mais facilitado acesso, por exemplo, a financiamentos. E estamos precisamente num momento de viragem, em que por um lado o cliente apercebe-se dessa necessidade de fundo, por outro percebe os benefícios, percebe, por exemplo, que a legislação europeia está a mudar a propósito do Green Deal para mais condicionantes a esse nível e só cederão com mais vantagens aqueles que tiverem os melhores parâmetros de desempenho. Concluídos os trabalhos, concluída a obra, se não me engano, em 2021, orgulhosos do trabalho que Sim, fizeram? Todos. Estamos nós e acho que também o cliente está satisfeito porque, ao que parece, vai levantar outras fábricas na Europa e, enfim, já nos contactou para que nós consigamos, de tal forma, transmitir a outros o know-how que adquirimos neste lugar. Tendo em conta o percurso ou o trajeto que esta empresa tem feito em alguns países europeus, sentem que fizeram jus também a esta unidade produtiva aqui em Portugal? Sim, isso é um bom exemplo. Está a ser um paradigma para futuras unidades. Muito bem. Obrigado, José. Obrigado também à Essência do Ambiente por todos os meses nos trazer assuntos que devem ser debatidos. E há pouco, quando eu dizia que esta empresa é reconhecida a nível internacional, falava mesmo no selo que aqui tem, que é o Green Building Company, e que é tão importante nos dias que correm. Até já.